Afinal de contas, o que é Mindfulness? Dentro de uma definição bem clássica, Mindfulness é estar atento ao presente momento de forma intencional e sem julgar. Com abertura, curiosidade e gentileza. Seja lá o que você estiver vivendo, bom ou ruim. Em outras palavras, podemos falar que estar mindfulness é estar aqui, neste momento. Mas talvez venha um questionamento. Mas eu sempre estou aqui. Coisa besta, se eu não estiver aqui, eu estou aonde? Então podemos investigar um pouco essa nossa relação com este momento. Na verdade, tem uma pesquisa recente de Harvard que mostrou que 47% do tempo nós não estamos em contato com este momento. E nessa pesquisa, ela ainda associa o fato de viver pouco no presente momento ao não ser feliz. O que essa pesquisa afirma é que quanto mais em contato com este momento, mais feliz você é. Então vem esse questionamento. Será que estamos em contato com este momento? Na verdade, Mindfulness tem sido conhecido ao redor do mundo por duas grandes características. A primeira é como uma filosofia de vida, uma maneira de se viver, uma maneira de se relacionar com este momento. Imagine que você está indo para o seu trabalho e num certo momento o pneu do seu carro fura. Isso é ruim. Você, como todo bom brasileiro, pode ser que você esteja atrasado e sair, trocar o pneu não é algo agradável. Mas você faz isso. A pergunta é, o seu drama acaba aí? Como que você vai até o trabalho? Claro, muitas vezes a gente vai pensando, e se isso, meu chefe não vai acreditar e etc. Tudo bem, isso é bastante normal. Talvez arrumar uma desculpa seja importante. Mas aí você chega no seu trabalho e seu chefe nem estava lá. Do que você vai falar? Provavelmente você vai falar do pneu que furou. E como que você vai falar sobre isso? Há uma grande chance de falarmos com a mesma emoção. Sabe? Nossa, foi horrível, de um monte de gente buzinando. Ou seja, estamos revivendo essa situação. Então o pneu que fura, que é algo que aconteceu uma vez a cada ano ou até mais, nesse dia estamos vivendo como se ele tivesse acontecido duas vezes. E aí, se você for almoçar com outras pessoas, você vai falar de novo sobre isso. Quando você chegar em casa, você vai falar sobre isso. É capaz de, no clube, no final de semana, você estar falando da mesma coisa. O que a gente sabe na ciência é que quando a gente pensa, o nosso cérebro ele não consegue distinguir muito bem de realidade ou só de um pensamento. E o mais interessante é que isso acontece sem a gente nem perceber. De uma maneira automática. Simplesmente reagimos. Isso acontece em várias situações do dia a dia. Por exemplo, você está no seu feriado, na praia, olhando para o mar, e daí você lembra que vai ter trânsito. De repente é como se o cenário mudasse e você já está no trânsito. Aí você lembra que você vai ter uma reunião. Ou seja, há grandes chances de nem no seu feriado você estar aproveitando, simplesmente vivendo dentro da sua mente. E mais uma vez, o pior é não ter nem consciência disso. Então Mindfulness ajuda a nos dar ferramentas para poder lidar, para poder estar aqui e nos perceber. Não tem nada a ver com algo mágico. É simplesmente o poder estar mais vivo. Nós brigamos com o semáforo quando fica vermelho. Semáforos foram feitos para fechar. Uma outra grande característica de Mindfulness é ajudar a dissolver emoções negativas, difíceis. Mindfulness teve um boom no mundo acadêmico e da ciência, principalmente após uma pesquisa da Universidade de Harvard que mostrou que um programa de 8 semanas de Mindfulness ajuda a diminuir a recaída de depressão maior, pessoas que já teve mais de 3 episódios de depressão em até 50%. Isso é bastante. E os cientistas, intrigados com isso, quiseram entender o porquê que isso estava acontecendo. Uma das explicações é que a nossa mente age por associação. Ou seja, uma pessoa que já teve um episódio depressivo, já teve uma crise de depressão, quando ela tem uma queda de humor normal e natural, porque todo mundo vai ficar triste, a mente dela lembra do episódio. E ao lembrar do episódio, é lógico, ela não quer ter outra crise, ela começa a pensar. E se isso voltar? Poxa, se agora eu voltar, eu vou perder meu emprego. Se eu perder meu emprego, como vão ficar os meus filhos? Como vai ser o futuro deles? Só porque eu sou um imprestável. Na verdade, a pessoa entra em um looping que há grandes chances de fazer com que ela realmente tenha uma queda de depressão. Um novo episódio depressivo. E Mindfulness ajudaria a fazer com que a pessoa reconheça esses pensamentos. E não se colhe, não se afunde dentro deles. Aliás, essa é uma grande característica de Mindfulness.
Primeiro, não reagir de maneira automática, muito reativa, é como se você ganhasse um certo espaço antes de falar, antes de explodir. E também, uma outra grande característica é não se prender a eventos. Você não precisa ficar preso ao que aconteceu semana passada, ou ao ano passado. E a mesma coisa o futuro. Então, o que os cientistas têm visto é que o estado de mindfulness seria incompatível com alguns estados psicopatológicos, como um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo. Por quê? Para estarmos nesses estados, a nossa mente tem que estar pensando, imaginando, criando, fantasiando, ou algo que vai vir a acontecer, ou ruminando algo que pode ter acontecido. Claro que é importante pensarmos. O problema é quando isso acontece sem nem notarmos, sem nem percebermos. Um exemplo muito interessante do porquê que talvez isso aconteça, você já deve ter visto num desses canais de animais, né, National Geographic e Animal Planet, um predador esperando para atacar a sua presa. Então você olha o predador e uma manada de zebras, por exemplo. De repente o predador começa a correr para atacar. A gente sabe o que acontece com a zebra, né, que foi pega pelo predador. Mas o que acontece com as outras zebras? Geralmente o que acontece é que elas voltam a pastar como se nada tivesse acontecido. Alguma coisa nesses animais simplesmente desligou. Porque quando eles tiveram contato com o predador correndo, uma grande ativação emocional, coração batendo forte, tensão muscular, aquilo que a gente chama de reação de luta e fuga. Mas após passar o evento estressor, os animais simplesmente voltam. É desligada essa reação emocional. Mas o que aconteceria com o ser humano numa situação dessa? Será que após passar a situação, o ser humano ficaria tranquilo? Na verdade, há uma grande tendência a ficarmos ruminando. Isso tem a ver com o nosso aspecto evolucionário, com o desenvolvimento do nosso neocórtex e a nossa habilidade de pensar, imaginar, criar, fantasiar, o que é algo muito bom, mas muitas vezes nos deixam presos a algo que já foi, ou algo que pode vir a acontecer. Quer ver um exemplo muito interessante sobre isso? Se eu falar para você, não pense no elefante branco. É importante que você não pense no elefante branco. Há grandes chances de quanto mais você não quiser pensar, mais você vai pensar. Aliás, há estudos mostrando isso. Por quê? Ao eu não poder pensar no elefante branco, o meu cérebro encara isso como um predador, como algo que eu não posso entrar em contato. E nenhum cérebro do mundo foi feito para não pensar num agressor. Nós evoluímos para isso. Então, isso é o que algumas pessoas chamam de cérebro automático, mente automático, ou mente fazendo, que é a nossa capacidade automática de lidar com situações de estresse. Começamos a pensar, analisar, julgar, fantasiar, tentando achar uma maneira de acabar com isso. O problema é que esse acabar com isso, muitas vezes, é acabar com um problema interno, um medo. E aí é onde o problema reside. Como que eu faço para não ficar ansioso? Quanto mais eu quiser ficar tranquilo, quanto menos eu quiser ficar ansioso, mais ansioso eu vou ficar. Então, por que que isso acontece? Porque o meu cérebro ele começa a tentar resolver o problema emocional. E emoções não se resolvem, se sente. É normal e natural. E aí é onde entra o estado mindfulness, permitindo essa escolha, esse perceber, esse se notar. Podermos nos perceber quando estamos reagindo demais. Há um termo muito interessante que é chamado sofrimento limpo e sofrimento sujo. O que seria o sofrimento limpo? Estar ansioso, por exemplo. Ou medo, com dor. Isso é normal e natural. Aliás, o livro mais famoso de Mindfulness, um dos primeiros de Mindfulness laico, que foi escrito por Jon Kabat-Zinn, o título é Full Catastrophe Living, Viver na Catástrofe Completa. E o porquê esse título? Jon Kabat-Zinn diz que, em um certo momento, ele estava assistindo uma série e o protagonista pergunta para um colega, e aí, como está a vida? E ele responde, casei, filhos, trabalho, a catástrofe completa. Ou seja, nós vamos ter problemas. Isso faz parte da vida. Normal e natural. O problema é que quando nós não queremos ter contato com isso, com algo que é humano. Então, voltando à ideia de sofrimento limpo, por exemplo, estou ansioso. Todos nós vamos ficar ansiosos frente a uma coisa nova. Quando eu não quero estar ansioso, eu começo a ficar ansioso por estar ansioso.
triste por estar ansioso, com raiva por estar ansioso, com medo por estar ansioso, ou seja, uma série de emoções que não tem nada a ver com a ansiedade original. E aí eu começo a me culpar, culpar o mundo, ou atitudes que podem só piorar o problema, como usar drogas, beber e etc. Então o convite de Mindfulness é para que possamos estar mais atentos e conscientes de quem nós somos, de como nós nos relacionamos com o mundo. E nesse nosso curso online de Mindfulness, vamos entrar em contato com tudo isso que eu falei, com práticas, com artigos científicos, com reflexões sobre Mindfulness. E ficaremos muito felizes em tê-lo aqui com a gente, participando deste curso. Obrigado.